Uhul! Dá um aplauso para Jesus. Yes! Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Que alegria estarmos juntos nesse primeiro dia do ano de 2023. Que privilégio você optar por começar o seu ano na presença de Deus. Que privilégio a gente tem de poder estar aqui buscando o Senhor. E começando um ano com chave de ouro na presença do nosso Pai. Eu tenho boas notícias. Se hoje é o primeiro dia do ano, no segundo dia do ano, os profissionais estarão aqui instalando o nosso tão querido ar-condicionado. Uhul! Obrigado, Jesus! Que alegria, hein? Você pode aposentar o seu envelopinho leque, tá bom? Você que comprou um leque que tá chegando na Shein, sei lá, não sei da onde vem um leque lá da China, mas você nem precisa mais comprar, porque logo os negócios tudo instalado aí, vai ser coisa linda, hein, pessoal? Obrigado, Jesus. E no final do culto, a gente vai pedir para o Asa orar por nós. Eu e o Juan estamos embarcando amanhã para ministrar em Portugal. E nós estaremos lá por uma semana. Na outra semana a gente já está de volta. Então nós queremos que você, igreja, ore por nós. Para o Senhor nos revestir, encher de graça. Para poder levar um pouco do que o Senhor tem feito aqui. E uma mensagem diretamente do céu para aquela nação. Para a igreja CCLX do pastor Nuno, que nós amamos. E tem mais a terceira novidade, antes da gente orar. A terceira novidade é que primeiro um testemunho, né? O ano de 2022, nós colocamos no comecinho do ano aqui uma proposta de leitura da Bíblia juntos. E várias pessoas concluíram essa leitura. Semana passada eu mandei ficar em pé e a gente aplaudiu. Mas a gente começa hoje uma nova leitura da Bíblia. O Luiz Neto falou isso nos comerciais. Então, do dia 1º até o dia 31, eu acredito que acaba, a gente faz a leitura de capa a capa da Bíblia em ordem cronológica, tá bom? Então, se você quiser participar com a gente, não deixa de falar com a gente no final do culto. Pode perguntar para a Fernanda ali no lounge, para mim, para o Juan. A gente vai passar toda a informação para vocês, combinado? Então vamos orar. Fique em pé, só a última vez. E já num coração grato pelo nosso ar-condicionado instalado, vamos orar para o Senhor falar ao nosso coração através da palavra dele. A palavra e a série que a gente começa hoje, incertezas. São tantas incertezas nesse mundo, mas nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos fortalecidos. Vamos orar e pedir que a palavra de Deus, que todo o intuito, toda a vontade de Deus, através da palavra dele, seja realizada na nossa vida. Que ele venha penetrar a palavra dele no nosso coração e transformar a nossa vida. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu coração. Obrigada pelo teu grande amor por nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se entregou na cruz por nós e nos deu uma certeza, a certeza da vida eterna. Muito obrigada, Jesus, pela tua vida, pela tua paz, por tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós e por cada dia estar conosco. Obrigada, Jesus, que diante de todas as incertezas nós temos uma certeza, e é o Senhor. Tu és a nossa certeza, Tu és o caminho, a verdade e a vida, e somos gratos, Pai. Abrimos o nosso coração. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Fala, Senhor, através da Tua palavra. Espírito Santo, seja aquele que venha chacoalhar o nosso coração e fazer a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso para Jesus. Te amamos, Jesus. Pode se sentar. E para você que já falhou em alguma leitura da Bíblia, você fala, não sei se eu vou começar, porque pode ser que eu não termine. Eu queria dizer que eu já falhei e já comecei a ler a Bíblia todos os anos, desde que eu tinha 12 anos, mas eu demorei para terminar. Por quê? Porque eu começava ali até Gênesis, li até, sei lá, Levíticos. Aí quando chegava no Levítico, eu ficava, Deus, como que sai desse Levíticos aqui que tá difícil? E aí eu parava e desistia, mas o ano que eu consegui perseverar foi o ano que eu li coletivamente, eu li com um grupo de amigos. E aí
a gente leu em família, e foi o ano que eu consegui ler até o final. E desse ano que eu li até o final, nunca mais eu parei. Então, recomeça, começa de novo, começa, até você ver que você conseguiu. Começa com esse grupo que vai começar, porque estar na palavra de Deus diariamente muda toda a nossa vida, transforma tudo que nós somos. Então vamos juntos. Gente, falar sobre as incertezas me remete muito às dificuldades da nossa vida, né? A gente quando cria filhos, a gente tem um monte de dúvida na cabeça. Eu acho que as dúvidas do pai, do homem, é aquela coisa: será que eu vou conseguir suprir essa casa, suprir essa família? Será que eu vou poder dar tudo que eu sonho para dar para o meu filho? Será que eu vou poder fazer o melhor para ele? No meu caso, a dúvida como mãe, para mim era: será que eu vou saber educar essa criança no caminho do Senhor? Será que essa criança vai dar certo? Será que essa criança não vai desandar? Será que quando for adolescente, será? São muitas incertezas. Quando a gente namora também, né, para casar, ai, mas será que essa é a pessoa da minha vida? Será que vai dar certo? Será que eu caso? Será que eu não caso? Então, a gente vive com muitas incertezas. Essa virada de ano também, às vezes a gente tem metas, e às vezes a gente tem sonhos, e às vezes a gente tem medos também. Às vezes a gente não sabe como fazer ou em que confiar. E o nosso coração não pode estar colocado nas incertezas, porque no céu não existe incertezas. No reino de Deus não tem nada incerto. O reino de Deus é verdade, é justiça, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é inabalável. O reino de Deus não tem fim. O reino de Deus não corre o risco de perder o governo. O reino de Deus, a presença de Deus, o reinado de Jesus, não há incertezas no céu. E é nesse lugar que nós precisamos habitar, vivendo o reino de Deus aqui na terra, trazendo o reino de Deus para nossa casa, para nossa família. Então a gente, como filhos de Deus, nós temos que viver a certeza no meio das incertezas. Você precisa viver certeza em meio a todas as incertezas que você pode viver. Em meio a todas as situações difíceis, você precisa viver o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. É isso que a gente precisa viver na nossa caminhada. Quando eu era criança, eu morava na Califórnia. Eu já contei isso para vocês uma vez. E a Califórnia, eu acho a Califórnia linda. A Califórnia é um estado dos Estados Unidos, na região leste-oeste. E ela é beirada toda pelo mar Pacífico, pelo Oceano Pacífico. E ali tem muito terremoto. Um dia eu volto da escola horrorizada, falo para minha mãe: mãe, a gente vai precisar se mudar daqui, porque a Califórnia, ela está colocada em cima das placas tectônicas, e essas placas tectônicas, elas sofrem alterações, e os terremotos acontecem por causa disso. E a minha professora disse que um dia vai vir um grande terremoto que vai lançar a Califórnia para dentro do mar, e a gente vai morrer. Aí minha mãe olhou para mim, meu pai olhou e falou assim: minha filha, Deus cuida de nós, Deus cuida da gente. Aí eu: eles não estão me ouvindo. Eles não estão me ouvindo. Isso é o caos. Isso é perigoso. Ninguém está me ouvindo. E minha mãe começou a ensinar o Salmo 46 pra gente. Vocês viram aqui meu pai, minha mãe, toda... É isso, família, né? E o Salmo 46 é isso que a gente vai falar hoje, falando sobre as incertezas. A gente vivia muitas incertezas. Nós éramos imigrantes numa terra que não era nossa. Nós não falávamos inglês. Então, as crianças, a gente como criança falava inglês melhor do que nossos pais. Então, para ligar energia em casa, meu pai levava meu irmão de 10 anos para o meu irmão traduzir em inglês para o cara lá da companhia elétrica,
para falar, e meu irmãozinho de 10 anos falava com meu pai respondia em português para ele, e ele respondia para o cara. Então todas as situações eram assim, ligava ligava o banco em casa, aí minha mãe falava assim, espera um pouquinho para você falar com a minha filha. Aí eu que tinha 8 anos falava assim, hello, yes, no, my mom can't speak English. E era assim, era um monte de incerteza, eles ficavam em dúvida com as coisas. A gente pediu documentação para viver lá e foi recusada, então a gente veio embora para o Brasil nessa época. E ali meus pais não encontraram assim um lugar para trabalhar, uma situação, e aí eram muitas incertezas. E ainda mais a minha, que eu achava que o Califórnia ia cair no meio da água, assim, no meio de um terremoto. Mas no meio de tantas incertezas, o Senhor tratou a certeza no meu coração, o Senhor tratou a fé no meu coração. E eu via uma fé inabalável nos meus pais. Eu e você estamos sendo e procurando ser essa bênção na nossa família. Você será bênção, já é bênção na vida dos seus pais e na vida dos seus filhos. Você é e será um legado, vai carregar um legado para nos dias de abalos profundos da sua família, você vai trazer paz, você vai trazer calma, você vai dizer, ei, nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E Deus não brinca de ser Deus. Deus continua sendo soberano, continua sendo maravilhoso. Deus continua sendo fiel. Ele continua reinando. Se aqui embaixo, se aqui na terra tem coisas incertas acontecendo, o céu está completamente inabalável. E nesse lugar que eu sentia incertezas, o Senhor começou a solidificar a minha fé. Vamos ler juntos o Salmo 46, a gente vai ler ele inteiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações e os reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Refúgio é um lugar de esconderijo. Refúgio é o lugar onde, quando o mundo está um caos, você vai se esconder. Eu sou a caçula de 4 irmãos e eu tenho um irmão mais velho que ele tinha certeza que eu era o irmão mais novo dele. Ele não percebia que eu era uma menina, uma mocinha, uma princesinha, não. Eu era o irmãozinho dele, ele fazia eu brincar de carrinho com ele. Ele me botava na garupa da bicicleta, dirigia em toda a velocidade do mundo, eu ficava gritando lá. E ele causava. E às vezes eu gostava, né? Porque eu gostava, adrenalina, legal. Mas daí ele achava que eu era irmãozinho dele, me batia, e me atentava, e me irritava. E eu começava a tentar ele também, porque também ninguém é de ferro, né?
Aí eu começava a irritar ele, ele me irritava, eu irritava ele, Daqui a pouco ele pegava de um jeito que eu não aguentava, né? Aí eu saía correndo, mãe. Aí eu saía correndo, mãe. Agarrava nas pernas da minha mãe. Ai, o Raniel tá batendo, mãe me bateu. Aí ela, Raniel, sua irmã é pequenininha. O que eu fazia? Buscava refúgio na Senhora daquela casa, buscava refúgio na Toda-Poderosa, buscava refúgio em quem tinha poder e autoridade de me salvar. Eu não sou boba nem nada. Por quê? No meio da brincadeira está tudo bem, mas quando a gente está com medo, a gente precisa buscar aquele que é poderoso para nos salvar, aquele que é poderoso para nos guardar. A gente precisa se esconder, buscar refúgio no Senhor e correr para Ele, dizer: Deus, você está vendo o que está acontecendo comigo? Deus, você está vendo que eu estou sofrendo com essa situação? Deus, você está vendo que eu estou atravessando tudo isso? Jesus, me socorre. Jesus, olha o que está acontecendo, olha o que estão fazendo, olha o que eu fiz, olha as bobeiras, as burradas que eu fiz. Jesus, me perdoa. Jesus, me salva disso, me salva de mim, me salva dessa situação. É para o Senhor que a gente tem que correr e para ninguém mais. É o Senhor que tem poder para nos tirar das muitas incertezas da nossa vida. Então, ponto número 1, são muitas incertezas. São muitas situações adversas. São muitas situações. Jesus não deixou a gente enganado. Ele falou: no mundo vocês terão aflições. A gente sabe disso, mas às vezes a gente esquece. Jesus não falou assim, ó: venham a mim, porque vocês terão uma vida livre de qualquer problema e qualquer aflição. Ele falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci esse mundo. Depois ele fala assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar, alívio, descanso, eu vou aliviar você. Troca esse peso pesado, esse fardo pesado que você leva, por um fardo meu que é mais leve, e eu darei descanso a você. Então, em meio a muitas incertezas, o Senhor é conosco. O Senhor nos convida para a gente participar com Ele, para a gente não estar sozinhos na caminhada. Quantas incertezas você pode estar passando? Talvez tua incerteza é algo sobre sua saúde física. Talvez você teve más notícias. Talvez alguém da sua família, você teve más notícias. Talvez é a saúde emocional. Esse mês de 2022 para mim foi o mês de eu tratar a minha saúde emocional. A psicóloga falou para mim: você sempre foi ansiosa? Eu falei assim: ansiosa? Ai, eu não sou ansiosa. Aí ela: eu conto ou será que... Então eu precisei tratar a ansiedade, para descobrir que eu tinha ansiedade, que eu estava ansiosa, que eu vivia ansiosa. Talvez as incertezas da sua vida não sejam saúde emocional, nem física. Talvez sejam as finanças. Talvez você está encarando aí uma situação financeira adversa que você não esperava. Talvez as más notícias do trabalho, ou alguma dificuldade te trouxe aí uma dívida. E você está assim: Jesus, você não está me vendo? Olha isso, como que eu vou vencer isso? Como que eu vou sair dessa? Talvez as incertezas são no seu local de trabalho. Incerteza do governo, incerteza das mídias, incerteza de problemas na família. E você não está vendo as perspectivas, porque você está com seus olhos fixos no problema. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele fazia as viagens missionárias dele. E ele mandando uma carta para o povo de Corinto, ele fala assim, 2 Coríntios 2, capítulo 7, versículo 5, ele diz assim: quando nós chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso.
enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Eu quando li isso, falei, não é possível. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, ele já está mais velho, mais maduro. Nós não tivemos descanso algum. Enfrentamos conflitos de todos os lados. 2022 eu enfrentei conflitos de todos os lados. Do lado de dentro, do lado de fora. E ele fala assim, com batalhas externas e com temores internos. Nossa, então o apóstolo Paulo sofria internamente com medos. Gente, eu e você passamos por situações onde o nosso interior não está bem às vezes. Não é nenhuma vergonha dizer isso, ou não é nenhuma vergonha você buscar ajuda. Mas nós precisamos buscar no Senhor, no nosso Deus vivo. E Ele diz, olha, foram muitos problemas. De todos os lados. Foram externos, mas também internos. Nós precisamos buscar no Senhor. Semana passada meu pai falou sobre os 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E direita ele fala que todos os lados são direita, mas quando meu pai interpreta o lado, ele fala que é o lado de dentro. 1000 vai ser aqui dentro, 1000 problemas, 1000 inseguranças, 1000 medos, 1000 ansiedades, 1000 baixa autoestima, 1000 depressões. Mas o Senhor diz, ei, olha para mim. Eu sou o seu refúgio, vem buscar esconderijo em mim, vem buscar descanso em mim, vem se esconder em mim. O inimigo está correndo atrás de você, igual meu irmão corria atrás de mim. Mas quando eu encontrava o refúgio, não tinha mais perigo. Quando você encontrar Jesus, encontrar a pessoa de Jesus, quando você fechar a porta do seu quarto e se ajoelhar, se trancar, às vezes é no dia, você está no trabalho e se tranca dentro de um banheiro e fala, Jesus, eu só tenho você. O rei Davi era o rei, ele tinha tudo, ele podia tudo. E ele falava assim, a quem eu tenho no céu além de ti? E não há na terra um bem além de ti. Gente, ele tinha exército, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha tudo. E ele falava assim, eu não tenho ninguém. Eu preciso de ti. E a pergunta que a gente precisa fazer a nós mesmos, né? Você pergunta para você agora, qual é a minha certeza? Qual é a sua certeza? Nessa caminhada, nos dias maus, qual é a sua certeza? E muitas vezes na minha vida eu coloquei a minha certeza na minha conta bancária. Quando a grana estava tranquila, as contas pagas, os boletos pagos e ainda tinha um restinho, qualquer coisa lá no banco, estava bem. Eu colocava a minha certeza e se tivesse tudo pago, ou pelo menos a previsão financeira para pagar, eu estava tranquila. Minha certeza estava quando minhas finanças estavam tranquilas. Outras vezes eu colocava minhas certezas no meu casamento, no meu marido. Outras vezes estava nos meus filhos, na minha família, na minha capacidade, nos meus estudos. E a nossa certeza não pode estar em nada disso. Porque vez após outra, eu comecei a perceber que a minha conta bancária não respondia aos meus problemas, que o meu marido e os meus filhos e o meu chefe, e seja lá quais situações, minha faculdade, minha pós-graduação, não respondiam às situações da minha vida e do meu interior. Não deixam de ser importantes, mas não são a minha resposta, e não são as minhas certezas. Quando a gente coloca qualquer coisa acima da pessoa de Deus, acima de Jesus, essa qualquer coisa se torna o nosso ídolo.
Seja a nossa conta bancária, seja o nosso cônjuge, o seu noivo, o seu namorado, seja o seu trabalho, a pós-graduação. Não, as coisas vão ficar bom quando eu fizer isso, quando eu for aquilo, quando eu me formar, quando, ou em tal pessoa. Ei, a sua garantia não está em pessoas. A sua garantia, a sua certeza precisa estar na pessoa de Jesus. E só nele. As outras coisas podem complementar, mas Jesus é a nossa certeza. Jesus é a nossa certeza. Jó, aconteceu tudo de terrível para ele. Se no mundo tereis aflições, para Jó foi o pior de todos. Porque talvez já aconteceu algumas coisas que aconteceu com Jó, com você. Talvez você já quebrou. Eu e o Juan já quebramos várias vezes. Já quebramos, já um monte de gente ficou devendo pra gente, a gente devendo para as pessoas, a gente trabalhava só para pagar a dívida. Aí pagava a dívida, graças a Deus se levantava, reerguia, quebramos de novo. E daí paga a gente, paga a situação, restaura tudo e vai. Já aconteceu também de más notícias. Já perdemos pessoas queridas. E Jó, ele perdeu os filhos. Ele perdeu tudo que ele tinha, as finanças, tudo, gado, tudo que ele tinha. E aí ele foi acometido de uma doença tão grave, tão horrível, tão terrível, que as pessoas olhavam para ele e viravam o rosto. De nojo, assim. Ele se coçava com um caco de telha, assim, E Jó, no meio da pior situação que alguém poderia viver, ele se levanta e ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e ele ainda se levantará ao meu favor. É isso. Em meio às incertezas, em meio às situações, eu sei que o meu Redentor vive e ele é ao meu favor, e ele se levanta ao meu favor. Ele não me abandona, ele não me larga, ele está comigo. Jonathan Edwards, ele era um pregador, um pastor, um homem de Deus. Através da vida dele, os hospitais da cidade que ele morava foram fechados. Ficava vazio. Porque ele começou a ensinar as pessoas sobre cura. E Deus fazia milagres e Deus curava pessoas. Só que ele teve situações na vida dele que ele não viu solução. E ele viveu com aquela dualidade. Caramba, Deus me usa para fazer milagres, mas... E na caminhada dele, ainda que ele vivesse com tudo isso, ele falava assim: o crente, ele tem 3 situações que ele pode atravessar. O crente pode atravessar a adversidade, o problema, os dias incertos. E ele pode ter certeza que o Senhor está com ele. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado. Mesmo que eu ande pelo fogo, o Senhor está comigo. Se eu passar pelas águas, lá estarei. Ele está conosco. Então, se o crente passar por dificuldades, Deus está com a gente. Se o crente tiver alegrias, yes, Deus deu vitória, é testemunho. Uau, olha o que Deus fez, olha que maravilha, olha que bênção. Mas se o pior nos sobrevier, se a gente perder a vida, se a gente morrer, se a gente perder alguém, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então ele diz, as 3 situações da vida de qualquer ser humano, quando você tem certeza naquele que merece a tua certeza, você está bem. A primeira vez que a gente foi andar de avião, o Kevin, quando era pequenininho, ele tinha a língua preta. Ele falava assim. E a gente subiu no avião, 2 cadeiras, eu e o Kevin, as outras 2, o Juan e o Brian. E o Kevin ficava assim: e se o avião cair? Aí eu falei: por que você está pensando nisso? Não sei.
Ah, tá bom. A gente está indo viajar e a gente vai ver a Darling. Eba! A gente vai para os Estados Unidos. Eba! E se o avião cair? Eu falei, filho, se o avião cair, a gente vai ver Jesus. E se o avião não cair? Aí a gente vai para os Estados Unidos. E se cair? Se cair, a gente vai ver Jesus. Aí ele, tá bom. A certeza é que a gente vai estar com Jesus. Se o avião cair, a gente vai estar com Jesus. A gente vai abraçar Jesus. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luta. E se o avião não cair, a gente segue essa vida com o Senhor ao nosso lado, sendo o nosso cuidador, o nosso Deus. Qual é a sua certeza? Jesus é a nossa certeza. Olha o que diz em Hebreus 11:1, é o texto da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é uma certeza. Eu achava que fé era o incerto. Não, a fé é a certeza. É a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não consigo ver. A fé é o nosso combustível na vida espiritual. A fé é ver aquilo que não é possível ver. A fé é confiar, é saber que o nosso Redentor vive. A fé é aquilo que Jó olhou e falou, viu, tudo que eu estou vendo é desgraça, mas eu tenho certeza, eu tenho fé. Eu caminho acima das circunstâncias, acima das incertezas, porque o meu Redentor vive. Não é porque eu estou atravessando o vale da sombra da morte que o meu Redentor está sofrendo problemas. O meu Redentor continua vivo. O meu Jesus já venceu para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos esperança. Então a fé é a certeza. No meio, enquanto tudo está incerto, a fé é a certeza. O salmista fala assim, eu olho para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele fez esses montes. O monte está me dando medo, Deus é que fez esses montes. Os montes são obstáculos. Ei, Deus é acima dos montes, Deus é acima dos mares, Deus é acima dos seus problemas. Eu creio no Senhor que se levanta ao meu e ao seu favor. Ele é a nossa certeza. Jesus é a nossa esperança. Ele é o nosso braço forte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Essa é a certeza que temos, é a âncora da nossa alma. Esse é o esconderijo. Então qual é a sua certeza? A minha certeza é Jesus. Porque no Salmo 46, ele vai começar a falar agora dos caos que a gente enfrenta. Porque ele começa a dizer assim, ó, ainda que os montes se perturbem, ainda que os mares estão fumejando, ainda que os montes se transportem para dentro dos mares. Sabe o que ele está falando? Ele está falando dos terremotos que eu tinha medo. Ele está falando de tornado, de furacão. Ele está falando daquela chuva que deu ontem, que entrou água aqui na igreja, que entrou água talvez na sua casa. Ele está falando das situações que são acima do que a gente pode fazer ou controlar. É muito bom e é muito fácil quando a gente consegue controlar as coisas. Mas a vida foge do nosso controle. As situações acontecem que a gente não consegue controlar. Mas aí a gente tem um Deus que pode todas as coisas. A gente tem um Deus que nos ama. Então ele diz assim, ó, portanto não temeremos. E a resposta dele para todas as situações adversas é não temeremos. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Não temeremos. Não temeremos, ainda que as águas se tumultuem e se perturbem.
Não temeremos se os montes estremecerem. Não temeremos se as nações se embravecerem. Não temeremos se os reinos se abalarem. A Bíblia tem um não temas para cada dia do nosso ano. Os estudiosos dizem que tem 366 não temam na Bíblia. Não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Porque o Senhor sabia que esse era um problema da humanidade. O Senhor sabia. Ele, quando está no momento da dor, minutos, horas antes dele se entregar na cruz, aí ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabe o que é medo, porque ele sentiu. Ai, Keila, você está dizendo que Jesus sentiu medo? Se ele foi homem como nós, e se ele sabia que ele ia enfrentar uma cruz, e se ele sabia que o pecado da humanidade ia afastar ele de Deus, ao ponto dele gritar: Elohim, Elohim, Deus meu, por que você me desamparou? Ele sabia que aquilo seria terrível, que seria horrível, e ele pediu: por favor, se for possível, mas acima de tudo, faz a tua vontade. Então esse Jesus que conhece as suas dores, conhece as minhas dores, Ele conhece os nossos dias difíceis, Ele conhece as situações que a gente atravessou e atravessa. Ele sabe o que é um problema financeiro, Ele sabe o que é um problema de família. Ele teve problemas na família. Imagina que na família dele, até que ele ressuscitou, muitos da família dele não criam que ele era o Messias. Teve irmãos de Jesus que só confiaram e acreditaram que ele era de fato o Messias depois da ressurreição. Então ele teve situações adversas. Imagina o teu irmão ser contra você. Você sabe o que é isso, talvez você já passou por isso. Mas esse Jesus que foi traído por Judas, foi negado por Pedro, o best friend, o Pedro que disse que ia até a morte com ele. Ele passou por tudo isso, e Ele sabe o que você está passando, Ele conhece. Então o salmista aqui está dizendo: eu não temerei. Pode acontecer situações de caos na minha vida física, mas também situações de caos no meu emocional. Situação de caos que eu não sei encontrar uma saída aqui dentro. Mas eu vou declarar: eu não temerei. O Senhor é comigo. O Senhor está comigo. O Senhor cuida de mim. O Senhor me ama. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo de governo, eu não preciso ter medo de pessoas, eu não preciso ter medo de situações. Eu preciso confiar em Jesus. Ele continua reinando, não apenas o Brasil, Ele reina o universo, Ele reina todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. A nossa confiança precisa estar na pessoa de Jesus Cristo, no nosso Pai Celestial, na liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. Não temeremos. Salmo 57, eu li ele esse ano e ele ficou na minha mente muito tempo. Mais o finalzinho do versículo 1. O salmista está dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Salmo 57, deixa eu ver se chegou. Não? Sim? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Tem dia mau, mas tem dia de calamidade. Não sei se você já viveu alguns dias de calamidade. Às vezes a calamidade é aqui dentro, às vezes a calamidade vem de fora para dentro. Mas esse salmista dizia assim: tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. A minha alma quer se esconder em Você, quer encontrar refúgio e abrigo até as calamidades passarem.
Você lembra da chuva? Foi ontem ou antes de ontem a chuva? Antes de ontem, né? Antes de ontem a chuva. E a gente estava ao ar livre quando começou a chuva. Aí a gente foi dando carona para quem estava sem carro ali. Quando todo mundo já estava organizado, cada um dentro do seu carro. Para onde a gente vai? Vamos para casa que a gente está ensopado. Vamos o quê? Encontrar abrigo. Chegamos em casa, tomamos um banho quente e refugiados, abrigados em casa. Daqui a pouco começou notícia. Tem água não sei aonde, tem não sei o que lá. O Indaiatuba está debaixo d'água. Ei, no caos, na calamidade, você precisa se refugiar. E não é num lugar físico, mas é na pessoa de Jesus. Não é em uma pessoa física, não é no seu colega, no seu amigo, no seu cônjuge, no seu namorado. É na pessoa de Jesus. Quando será que a gente vai entender que o abrigo e o refúgio não é nas nossas finanças? O abrigo e o refúgio não é se tudo der certo na nossa vida, porque pode ser que tudo está dando certo, mas aqui dentro tem um caos. O abrigo e o refúgio é em Jesus. É quando eu tranco a porta do meu quarto e eu consigo entrar e eu consigo falar com Ele, eu consigo sentir a presença dEle. E Ele arranca aquela tristeza do meu coração. E Ele arranca aquela dor, e Ele arranca a traição. E Ele arranca a baixa autoestima, e Ele arranca, e Ele vai tirando e me lavando e me limpando quando eu leio a palavra. Jesus, eu quero me abrigar em Ti até que essas calamidades vão embora. A gente vai passar por incertezas, mas o nosso lugar seguro é debaixo das asas do nosso Senhor. É no abrigo. É no Senhor. E esse salmo ele vai terminar falando de uma alegria. E eu acho engraçado que na Bíblia ele consegue colocar o caos e a alegria juntos. Isaías 61, ele fala assim: sabe essa tristeza, eu vou te dar uma coroa de alegria ao invés dessa tristeza. Eu vou te dar vestes de louvor ao invés dessas cinzas, desse pano de saco que você usa naquela época. Eles, quando estavam tristes, chateados e alguma calamidade tinha acontecido, eles botavam cinza de coisa que se queimou, cinza na cabeça. Eles se vestiam de pano de saco, eles rasgavam as vestes dele para mostrar para todo mundo: eu estou triste, eu estou de luto. E ele fala assim: eu vou te dar a alegria e vou trocar essas vestes de luto, essa dor, por alegria constante, por alegria na minha presença. Não uma alegria que passa, não uma alegria porque alguma coisa boa aconteceu. A alegria da salvação, a alegria do nosso Deus. A alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos fortalece. A alegria que permanece quando as dificuldades vêm. E ele fala de alegria em meio às incertezas. E se a gente estudar sobre alegria na Bíblia, a gente vê em Abacuque um profeta falando assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda, e ele começa a dizer que os gados do curral dele morram, e que ele não encontre nada, e que ele, se fosse hoje, ainda que a minha conta bancária esteja no vermelho, ainda que está tudo errado, ainda que minha família vire as costas para mim, ainda que eu passe por todos os tipos de calamidade, ele fala assim: todavia me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Ele não está dizendo de alegria que vai vir porque eu ganhei na loto, na loto da virada. Não, ele está dizendo na alegria do Deus da salvação, que me deu vida na eternidade, que me curou, que lavou a minha alma, que me transformou. É nesse lugar, nessa alegria, que ele entra aqui. A alegria aqui está falando de fruto do Espírito. O Espírito Santo que foi dado a nós. Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus em Espírito, enviado, promessa de Deus para habitar em nós.
Não é só uma pombinha que a gente põe. Eu tenho uma medalhinha assim bonitinha, chama de Espírito Santo. Aquela medalhinha não é o Espírito Santo. Ela tem o desenho da pomba que representa o Espírito Santo. Eu gosto dela, mas ela não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma parte de Deus que habita em mim, em você. Ele é uma promessa cumprida, entregue. O apóstolo Paulo fala assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor? Você sabe, quem conhece a mente do homem é o próprio homem que habita nele. Meu marido, ele está comigo há 20 anos. Muitas vezes eu olho para ele, ele já sabe o que eu pensei, e ele já fez ou faz ou já responde, eu não preciso falar. Mas tem hora que ele olha para mim e fala: o que passa na cabeça dessa mulher? Né? Mas quem sabe o que passa na minha cabeça é o espírito da Keila que está aqui dentro dessa cabecinha. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: e quem sabe o que passa na cabeça de Deus, senão o próprio Espírito de Deus que habita nele? Ele diz assim: vocês, porém, têm a mente de Cristo. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus que habita em Deus, habita em você e te dá o poder, a graça, a autoridade da mente de Cristo em você. E se o Espírito de Deus que habita em você produz em você o fruto do Espírito, e se você vai para Gálatas, você vai conhecer que o fruto do Espírito é amor. Por isso que quanto mais pertinho de Jesus, mais fácil você consegue amar as pessoas. É alegria. O fruto do Espírito é amor, é alegria. Espírito Santo, se você vive em mim, me devolve alegria. Me dá alegria, me enche de alegria. Tira essa tristeza e troca por alegria. Eu já orei isso muito e continuo orando. Eu não quero viver triste, eu quero viver feliz, alegria. Sabe o que Davi fala? O rei Davi, ele fala assim: me devolve a alegria da tua salvação. Quando que ele fala isso? Quando ele erra, quando ele peca, quando ele vê que ele pisou na bola. Ele fala: Deus, por favor, me perdoa. Eu não estou aqui atrás de te dar sacrifício. Você não precisa de sacrifício, você precisa de um coração quebrantado. E é um coração quebrantado que eu vou te entregar. E ele entrega o coração ao Senhor e fala: me dá alegria. Então é alegria em meio a essas incertezas. O Espírito de Deus habita em você. E aí ele vai falar do rio, versículo 4 ao 6. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada jamais. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Naquela época, as guerras se travavam de noite, porque de noite você pegava o inimigo de surpresa. E o Senhor diz assim: Deus a ajudará, ou Deus a guardará desde o romper da manhã. Você não vai ter calamidade que te assuste, porque o Senhor está com você. O Senhor te guarda, o Senhor te preserva. Esse rio que ele fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Apocalipse fala desse rio, fala que é um rio que sai do trono de Deus. Esse rio que sai do trono de Deus, ele flui, as correntes desse rio levam alegria para nossa alma. Jesus encontra uma mulher, a mulher samaritana, e ela está ali pegando água. Ela tinha tudo, todas as situações adversas, todas as incertezas. E ele fala: se você me conhecesse, você ia pedir água para mim e nunca mais você teria sede. Esses rios que ele traz no nosso interior. E quando ele fala o rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Onde é a morada do Altíssimo? Onde ele escolheu morar. Salomão constrói um templo para o Senhor, e quando ele está dedicando o templo do Senhor, ele diz assim: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens.
construída por mãos humanas. O Altíssimo envia o seu Espírito Santo para habitar em nós. Eu não sei como Ele consegue, porque aqui dentro, não sei como Ele consegue, mas Ele escolheu. Ele escolheu viver dentro do caos da minha vida e da sua. Ele escolheu a nosso coração para viver. Ele escolheu isso, não faz nenhum sentido para mim. Não faz, mas essa é a verdade do Evangelho. É que um Deus santo e soberano escolhe viver como um homem. Ressuscita, levando todo o nosso castigo. E ainda envia o Espírito dele para habitar em nós, para nos ensinar o caminho da salvação, para nos ensinar a viver em paz, para nos ensinar a caminhar com Ele, a viver com Ele. Deus está no meio dela. Deus está no seu meio. Deus está em você. Deus está na tua mente, no teu coração. Deus está na sua vida. Nunca você será abandonado. Nunca você será abalado. Esteja firmado. Deus está com você. Você é santuário da morada do Altíssimo. Você é filho do Rei dos Reis, filho do Senhor dos Senhores. Se você recebeu Jesus, se você é dele, você se entregue a Ele, porque Ele está contigo, Ele te ajudará desde o romper da manhã. Jesus responde em João 7, Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele termina os Salmos dizendo: vinde e contemple. Venha e contemple as grandes e maravilhosas obras das suas mãos. Será que você pode lembrar do que Deus já fez na sua vida? Será que você já pode lembrar daquilo que Jesus já fez? Será que você sabe que Ele morreu e ressuscitou por você, para viver com você na eternidade? Será que você sabe que Ele atraiu você para esse lugar hoje, para tocar o seu coração, para chacoalhar o teu coração e encher você do amor dEle? Será que você sabe que Ele faz cessar? O texto diz assim: Ele faz cessar as guerras, quebra o laço e corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Sabe essas guerras exteriores e essas guerras interiores? Ele faz cessar as guerras. E Ele fecha o texto dizendo: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Fiquem em pé comigo. Aquieta-se. O salmo, ele é todo feito lá na terceira pessoa. O Senhor é, Ele é, Ele é. Ele é todo feito. Ele não é eu sou. Mas no final, Deus toma a primeira pessoa e Ele fala: acalmem-se e saibam que eu sou Deus. Ei, Azael, ei Maiara, ei Fernanda, ei Márcio, ei Karina, saiba que eu sou Deus. Catherine, saiba, acalma o teu coração. Eu sou Deus. O próprio Deus diz para você hoje: acalma, aquieta-te. Eu sou Deus. Eu sou o Deus que tirei o meu povo do Egito. Eu sou o Deus que salvei o meu povo na arca de Noé. Eu sou o Deus que fechei as bocas dos leões e salvei Daniel. Eu sou o Deus que entrei naquelas chamas e fiquei ali com Sadraque, Mesaque e Abednego, salvando e livrando ele. Eu sou o Deus que te cura, que te salva. Eu sou o Deus que te dou vida eterna. Eu sou o Deus que te ama. Eu sou o Deus que te salva. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te vou te dar a vida eterna. Eu sou o Deus. Então se acalma. 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 Acalma o seu coração. O Senhor é contigo. Acalma o seu coração. Ele te ama. Ele diz para você: eu continuo no trono, eu continuo reinando, eu sou o teu Deus.
A minha tarefa e a tua hoje é dizer para nossa alma: acalme-se. Keila, se acalma. Keila, se acalma. Ele é Deus, Ele é bom e Ele cuida de mim. Vamos orar. Pai amado, confiamos em Ti. Não temos bem maior além de Ti. Qualquer calamidade que pode acontecer, nós queremos estar refugiados em Ti, guardados em Ti, Senhor. Ah, Senhor, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Mesmo que todo mal aconteça, mesmo que as incertezas venham, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Rei. Confiamos em Ti, esperamos em Ti, Tu és tudo para nós. Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Dê um aplauso bem forte para Jesus. Aplauda aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória para sempre. Amém, amém, amém. Uau, que palavra, que mensagem para começarmos o ano. Ajustarmos a nossa expectativa somente em Jesus, porque independente da fase que estivermos vivendo, nós sabemos que nele nós temos uma certeza sobre vida eterna, sobre vivemos na terra como se estivesse no céu, sobre projetos duradouros, sobre promessas duradouras, ao contrário de criar expectativa em homens, criar expectativa em negócio, criar expectativa num ano de 2023. Ao contrário, nossa expectativa está em Jesus, Criador do céu e da terra, amém? Eu quero participar da ceia agora, que você possa separar o seu cálice e o pão também juntos. Não tem melhor forma de começar o ano num domingo de ceia. A ceia é fazer em memória de Jesus, não é na sua memória, não é memória dos seus erros, fracassos ou das suas vitórias, mas é na vitória daquele que te deu a vida eterna. Por isso que eu quero ler dois textos, que é interessante, porque a ceia de Jesus existia os discípulos na mesma mesa, onde nós vimos ali Pedro, nós tínhamos ali Mateus, tínhamos ali Tomé, tínhamos ali Judas, e os 4 evangelhos de Jesus fala: tomai e comei dele todos vocês. É interessante porque na ceia de Jesus não é a ceia talvez de um ambiente religioso. A ceia de Jesus, ele sabe que Pedro ia negá-lo, ele sabe que Tomé não tinha fé suficiente, ele sabe que Judas iria traí-lo, e mesmo assim ele parte o pão e diz: tomai e comei dele todos vocês. A ceia não é pela sua perfeição, a ceia é de um Deus perfeito, os imperfeitos, um Deus perfeito para cada um de nós, nos tornarmos como Ele, lutarmos para a gente cada vez mais sermos parecidos com Jesus. E eu quero ler o texto que fala em Colossenses 1, versículo 19 ao 20, que diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse
toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Foi do agrado de Deus estabelecer em Jesus a paz pelo sangue dele na cruz. Depois nós temos também Efésios 2, versículo 13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Jesus. Ei, igreja, existe poder no sangue de Jesus. Existe poder no sangue dele para nos aproximarmos. Existe poder para reconciliar consigo todas as coisas. A ceia nada mais é de uma reflexão, de nós olharmos para nós mesmos e perguntarmos: será que eu me pareço com Jesus o suficiente? Essa reflexão não pode ser uma cobrança sua, uma cobrança opressora. Ao contrário, é dizermos: Jesus, eu não me pareço com você, mas eu tenho um compromisso de me parecer com você cada vez mais. A ceia de Jesus não é para nós fazermos em memória das nossas falhas ou vitórias, é fazer em memória daquele que te deu a vitória na cruz, é fazer naquele que realmente pagou um alto preço, dizendo: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. A ceia de Jesus é saber que há poder no sangue dele, mas também que nas suas pisaduras nós somos sarados. Foi o corpo dele que representa o pão simbolicamente, que as feridas que feriram Jesus nos perdoou, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A Bíblia fala também, Paulo, ele diz que muitos que comem sem discernir o que é o corpo, acabam dormindo, ficando doente e morrendo. E discernir o corpo é exatamente esse. O primeiro corpo, o corpo da igreja, a comunidade local. Nós fazemos parte de uma família. E o segundo ponto do corpo é que o corpo levou sobre ele toda enfermidade. E nesse momento de ceia, se há uma enfermidade na tua vida, ele pode trazer a cura, porque foi levado sobre o corpo de Jesus todas as enfermidades, e o castigo que estava sobre nós foi colocado sobre ele. Então que você possa fazer parte de uma ceia que é em memória de Jesus, e um compromisso de um discípulo comprometido com ele, para nós sairmos daqui hoje, no primeiro dia do ano: ei Jesus, eu me comprometo em me parecer cada vez mais com você, eu me comprometo em lutar por aquilo que é tua prioridade, para que eu possa buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque é garantido que em 2023 todas as coisas serão acrescentadas quando nós priorizamos o reino dele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar por isso. Pai, colocamos diante de ti esse cálice que representa o teu sangue. Há poder no sangue de Jesus. Mas também oramos agora pelo pão, Pai, que representa o corpo de Jesus, que levou toda a nossa enfermidade, e que o Senhor possa trazer cura completa para todas as enfermidades que temos agora, Pai. E que o Senhor também, Pai, possa trazer a revelação que é pelas suas pisaduras nós somos sarados, que o castigo que estava sobre nós foi colocado sobre Jesus, e que por isso que nós somos livres de toda condenação, e que nós realmente nos submetemos ao senhorio de Jesus, e através do sangue de Jesus nós concordamos, Pai, que foi colocado nele toda a reconciliação e trouxe paz através do sangue de Jesus na cruz. É sobre isso, Jesus, e o mérito não é nosso, o mérito é seu, Jesus, e fazemos isso em teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode ser a igreja, tomai e comei, esse é o corpo de Jesus entregue por nós. No amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode aplaudir Jesus por conta disso, a salvação, pela vida eterna, pelo sangue dele derramado na cruz. Graças te damos, Jesus.
Quero chamar o Azael aqui também, o Tiago, a Keila também, para orarmos. E vocês como igreja também orar por nós, que amanhã a gente está indo para Portugal, Europa, para ministrarmos numa tour que nós vamos fazer e voltarmos rapidinho. E para que você não sabe também, a partir do dia 9 vai começar as noites de oração. São 7 noites de oração por 2023. Então organiza sua agenda, a gente vai passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja, na presença de Deus, orando para que no ano de 2023 seja sobrenatural sobre as nossas vidas, amém? Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Amém, Jesus. Queridos, que privilégio poder abençoar a vida dos nossos pastores. Eles não estão indo passear. A Bíblia diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E o propósito principal dessa viagem é eles estarem sendo usados pelo Senhor, ali onde eles irão, para falar sobre Jesus, sobre essa mensagem que nós ouvimos nesta noite. Essa mensagem tão encorajadora, uma mensagem que nos impulsiona para começar um ano de uma forma tão diferente. E eu quero que você se sinta honrado nessa noite, de poder abençoar a vida dos teus pastores, de poder dizer para o Senhor: Senhor, leva-os para que eles façam a tua vontade, para que eles sejam bênção ali onde eles estiverem, para que eles sejam usados pelo Senhor. A tua oração com certeza chegará nos céus, e quando eles voltarem, eles trarão tantas notícias maravilhosas para nós. Você crê assim? Levante as suas mãos sobre a vida deles. Vamos orar. Pai, que privilégio ouvirmos a tua palavra nesta noite, Senhor. Pai, que privilégio sermos cheios da tua palavra nesta noite. Esta palavra, Senhor, que nos encoraja para começarmos um ano de forma sobrenatural, Pai. Crendo, Senhor, que o que o Senhor tem preparado para nós são coisas que os nossos olhos não estão vendo, mas que nós cremos que irão acontecer, Pai. Dentro deste mesmo propósito, desta mesma visão, Senhor, nós queremos abençoar a vida dos teus filhos que sairão em viagem amanhã, Pai. Como igreja, Senhor, nós queremos que o Senhor os leve, ó Deus, guardando desde a saída deles aqui do Brasil, Senhor, preparando cada detalhe, Senhor, desde o momento que eles pisarem dentro daquela aeronave, que o Senhor já esteja ali com os teus anjos, para guardar, Senhor, a vida deles, para guardar aquela aeronave, Senhor, que eles possam sair daqui do Brasil e chegar até o destino deles em segurança, Senhor. Que nada possa atingir a vida deles, Senhor, e que quando eles chegarem ali, Senhor, eles encontrem um lugar pronto, Senhor, para receber eles debaixo da tua proteção, debaixo da tua presença, Senhor. Que nos dias que eles forem ministrar a tua palavra, que o Senhor possa usá-los de uma forma sobrenatural, colocando uma palavra profética nos lábios do Juan, colocando uma palavra profética nos lábios da Keila, Senhor, e que ao abrir da boca ali, Senhor, vidas sejam tocadas, vidas sejam restauradas, vidas sejam curadas, vidas sejam transformadas, Senhor. Usa a vida deles com poder, usa a vida deles com autoridade, Senhor, usa a vida deles, Senhor, para que eles façam a diferença naquele lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós abençoamos a vida dos nossos pastores, nós abençoamos a sua casa, os seus filhos, Senhor, que seja um tempo sobrenatural deles, esta saída, Pai, em nome de Jesus, Pai. Guarda o retorno deles, Senhor, que eles possam voltar na mesma segurança, na mesma paz, Senhor, protegidos pelo Senhor, e que quando eles chegarem aqui, Senhor, eles venham com notícias que possam encher o nosso coração, Senhor, daquilo que o Senhor estará fazendo ali, na onde eles estiverem, Pai.
Senhor, nós abençoamos a vida deles, Pai. Nós abençoamos como igreja, Senhor. Também, Senhor, nós que vamos ficar aqui, Pai, que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, que nós possamos estar debaixo da autoridade dos nossos pastores, Pai. Senhor, nós reconhecemos essa autoridade na vida deles, Pai. Nós nos submetemos a ela, Senhor. Nós nos colocamos em obediência, Pai, para fazer a Tua vontade. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida dos nossos pastores, Pai. Nós os amamos, Senhor. Nós declaramos a Tua presença sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, vamos orar para encerrarmos. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui. Que nós sejamos abastecidos pelo combustível do céu e que nós possamos viver uma semana extraordinária, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o Teu reino é chegado sobre cada pessoa aqui, sobre cada família, e realmente nós possamos viver na terra como se estivesse no céu. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Um aplauso bem forte. Ótima semana a todos. Deus abençoe.